Então, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você vai me ouvir. Eu espero que vocês estejam bem e vamos lá falar sobre Carolina Maria de Jesus. Simbora! A primeira frase é a frase do dia, exatamente do dia 1º de agosto de 1958, onde uma senhora lhe pergunta: "O que a senhora faz?" "Eu cato papel, ferro e nas horas vagas escrevo", disse Carolina. E ela vai narrar também. Ela disse-me com a voz mais sensata que já ouvi até hoje: "A senhora vai cuidar de sua vida." Esse é um fato muito importante, onde as pessoas sempre nos perguntam o que nós costumamos fazer. Ou quando ela pergunta o que nós fazemos, é justamente saber qual a nossa profissão. Ou a nossa, o nosso papel diante da sociedade. Infelizmente, recebemos perguntas muito grosseiras com determinadas respostas. Como pode observar-se na fala de Carolina, né, na resposta que a senhora dá a Carolina. A senhora vai cuidar de sua vida, ou seja, pelo fato de Carolina ser uma pessoa que ela não esperava ser, não era necessária a sua ajuda. Infelizmente, é isso que acontece nos nossos dias atuais. Passando para a próxima fase, nós podemos agora estar aqui na frase do dia 3 de agosto de 1958, quando ela disse assim: me perdoe, estou meio gripado, mas ela disse assim: "Quando ela disse deputado federal, pensei, é época das eleições, por isso é que eles estão tão amáveis." Podemos perceber que geralmente os políticos eles costumam se preocupar com a população mais pobre depois que começam as eleições, porque sabem que vão ter o apoio dessas pessoas. Mas infelizmente suas promessas ao longo desse tempo não são cumpridas. E isso faz com que nós possamos revelar a fala que Carolina diz e que realmente é pura verdade. Passando à próxima frase, nós temos agora a frase do dia 8 de agosto de 1958, onde ela diz assim: "Ele comprova que eu digo que as favelas não formam caráter. A favela é o quarto de despejo. E as autoridades ignoram que tem o quarto de despejo." Eu acho que eu posso discordar um pouco de Carolina. Porque a favela ela pode formar caráter a partir do ponto que você se comporta como um favelado dentro dessa favela. Desculpa a expressão, mas sem preconceito. Pois, independente de a pessoa viver na favela ou não, se ela conquista ou se ela tem o desejo de conquistar o mundo, mudar o mundo, independente do que ela seja, ela vai formar um bom caráter. Então nem sempre a favela deve ser vista como um lugar terrível, um lugar que as pessoas não consigam formar um caráter, porque na verdade, algumas que querem realmente formar um caráter conseguem formar um caráter. Desculpa por repetir essas palavras, mas vamos lá. Partindo para o próximo texto, é do dia 16 de agosto de 1958. Me deixe só um minuto, por favor. Ela diz assim: "Antigamente eram os operários que queriam o comunismo. Agora são os patrões. O custo de vida faz o operário perder a simpatia pela democracia." Isso mostra um aspecto tão grande de desigualdade social e justamente na concentração de rendas. O comunismo, como já fala, é o bem comum. Antigamente, os operários, que era a classe mais escravizada, queriam o bem. Peraí, vamos ser iguais aqui entre a gente e os ricos. Mas agora são os patrões que querem o bem comum, porque os operários acordaram para a vida. E sem os operários, os patrões não ficam ricos. E é isso, justamente isso que Maria Carolina queria dizer com isso, justamente trazer essa falta da democracia, quando o operário ele consegue ter esse tipo de mentalidade a uma troca das informações, uma vez que perdendo a democracia tudo fica completamente destruído. Partindo para o próximo texto, nós podemos ver o de 3 de setembro de 1958. Ela diz assim, uma frase muito triste e muito pesada: "Ontem comemos mal e hoje pior." Infelizmente, é a situação de muitos na sociedade do nosso Brasil,
do nosso país. Não só do nosso país, mas como de outros países, principalmente alguns países da África. Desculpa. Dessa forma, podemos perceber que isso justamente é retratado pela falta de oportunidades de trabalho, de estudos e principalmente pela falta de compromisso com o governo em relação a essas pessoas. Então isso é retrato dessa sociedade, é retrato de antepassados que nos influenciaram. Também outra palavra bastante importante para acabar nosso momento falando sobre o diário de Carolina Maria de Jesus, podemos encerrar com a frase, ou que eu mais dizer, um parágrafo do diário do dia 3 de outubro de 1958, que é, abre aspas, nas ruas só se vê cédulas pelo chão. Fico pensando nos desperdícios que as eleições acarretam no Brasil. Eu achei mais difícil votar do que tirar o título. E havia fila. A Vera começou a chorar dizendo que estava com fome. O presidente da mesa disse-me que nas eleições não pode levar crianças. Respondi que não tinha com quem deixá-lo. Podemos observar aqui alguns aspectos. Desde o primeiro, poluição ambiental. O que Carolina quer dizer é que no período das eleições, ou até mesmo fora delas, o ser humano não aprende que preservar o meio ambiente é sempre importante. E por isso continuam a jogar vários folhetos em épocas de eleições no chão. E fica aquela melequeira, aquela bagunça só que todo mundo já sabe como é. E é como ela falou, é mais difícil votar do que tirar o título, porque votar em alguma pessoa para representar nosso país não é uma tarefa muito fácil. Não querendo dizer qual é o melhor partido ou pior, podemos perceber da história do Brasil que nossa história é marcada por governantes que não governaram bem o nosso país, infelizmente. E é por isso que é mais fácil tirar o título eleitoral do que votar. E são com essas palavras que eu me despeço de vocês e gostaria de agradecer pela audiência, pelo o seu tempo que você teve para me ouvir. Tenha um bom dia e fica com Deus. Obrigado.